Sousou no Frieren é mesmo o melhor anime do ano? O mais novo queridinho dos otakus entrou pro hall da fama de animes que por um breve momento figuraram como o melhor anime de todos os tempos no My Anime List. Isso até o fandom de Fullmetal entrar em ação. Ponha-se no seu lugar, seu insolente. Tá, que ser o número 1 de uma lista que no seu top 10 tem 4 interações do mesmo anime não quer dizer muita coisa, mas pelo menos quer dizer que vale a pena você dar uma olhada. Então, Frieren é tudo isso mesmo? Antes de responder essa pergunta, eu queria te lembrar de curtir o vídeo e comentar aí o que você acha. Frieren é isso tudo ou não? Para você que não viu o anime, vai um breve resumo. Em Frieren a gente acompanha uma elfa maga que fez parte do grupo do herói que derrotou o Rei Demônio. E depois do fim dessa aventura, ela sai por uma breve busca por feitiços. E ali, quando ela volta para encontrar o seu grupo, ela encontra todo mundo muito velho. Pouco tempo depois, Himmel, o herói do grupo, acaba falecendo de velhice. E ali, Frieren se vê em conflito, porque apesar de terem sido somente 10 anos para uma vida milenar, aquilo marcou ela profundamente, sem ela ao menos entender o porquê. E assim ela decide embarcar numa jornada para conhecer melhor sobre a vida humana e sobre o seu próprio luto. E é ali que a história começa. Em resumo, Frieren é uma história de uma personagem que sai numa aventura, mas no fim acaba descobrindo mais sobre ela mesma. Mas se fosse só isso, ele não se destacaria tanto em meio de tantos animes de fantasia que estão lançando em cada temporada. Mas então, como é que ele se destacou? Uma coisa extremamente interessante em Frieren é que a gente acompanha ao mesmo tempo duas aventuras. A aventura que ela está vivendo no presente com os aprendizes dos amigos que estavam no grupo do herói, e também a própria aventura que levou ela a derrotar o Rei Demônio. A gente acompanha enquanto ela vai refazendo seus passos com o seu novo grupo e lembrando do que foi acontecendo quando ela estava com o grupo do herói. Mas ter as duas jornadas acontecendo ao mesmo tempo pra gente traz um novo desafio, que é como que a gente vai se relacionar e se importar com os personagens da primeira jornada, sendo que ela já acabou e a gente já sabe o que acontece. Pois é nesse momento que Frieren realmente brilha. A gente não vai vendo as grandes batalhas e os grandes feitos que ela fez com o grupo do herói. Na verdade, a gente vai acompanhando os pequenos momentos que fortaleceram os laços daquelas pessoas, daquele grupo. Então a gente vai vendo por que ela vai tendo cada uma das pequenas manias que ela tem, que a gente vê no presente. Então, por que ela sai em busca de feitiços frívolos? A gente entende que é porque esses feitiços, na verdade, faziam os amigos dela rir. Era ver como o Himmel amava o feitiço de flores que ela fazia e ver como que ele queria mostrar para ela a flor do local de onde ele nasceu. E ver o segundo grupo dela ser um reflexo do primeiro é mais interessante ainda, porque coloca ela num papel, uma mais velha, mais forte, dentro de um grupo que ela está ajudando, que ela está ensinando, que ela está cuidando, traz uma responsabilidade que ajuda ela a compreender aquilo que ela foi passando na sua viagem passada. E é muito bonito ver como que os grandes envolvimentos que a Frieren vai tendo, todos são feitos com a ajuda daquelas pessoas que estão em volta dela. Então, o catalisador de tudo, de toda a mudança na Frieren, foi justamente o Himmel e o seu amor por ela. E um amor extremamente paciente, digno de um verdadeiro personagem Paragon. Aquele personagem que tem uma moral extremamente bem estabelecida e ele é realmente um herói, mas de uma maneira extremamente humana e interessante, porque ele, na verdade, não era o herói escolhido. E apesar disso, ele decidiu lutar e se colocar e mudar a história. E no fim a gente vê que aquilo que ele desejou se concretizou, apesar de ele não ter sido o escolhido. E é muito interessante ver, porque um personagem Paragon é um personagem difícil de se escrever de uma maneira que a gente se importe com ele. Como que Frieren faz pra gente se importar e a gente se importa com o Himmel? É justamente através da humanidade dele e da conexão dele com a Frieren.
do amor que ele sentia por ela e da paciência digna de alguém que entende que o tempo que ela vive é completamente diferente do dele. Himmel é um personagem extremamente bondoso. Tudo que ele faz, ele pensa além dele próprio. Como ele faz com que todas as cidades tenham estátuas dele, do grupo do herói, mas não só pensando na humanidade, porque isso facilita com que as histórias sejam lembradas, momentos gloriosos, momentos bons, mas também para que a própria Frieren tenha uma companhia quando todos eles se vão, porque ela vai ver muito tempo depois daquilo. Também o Reiter e o Eisen têm com os seus aprendizes ali uma nova chance da Frieren ter convivência, ter companhia e aprender e se recordar deles e expandir os laços que ela teve com eles. Aí então também a gente pensa na personagem principal e como que ela tem um papel fundamental de fazer com que essa história seja diferente das outras. A Frieren, ela é um típico personagem élfico estoico, aquele personagem que não demonstra tantas emoções apesar de tê-las. É um personagem extremamente racional, mas que na sua racionalidade também tem uma ingenuidade com o que ela mesma sente. É uma personagem que tem literalmente todo o tempo do mundo e por isso acaba perdendo ele completamente. A Frieren, ela demorou 2 jornadas para aprender a lição que ela deveria ter aprendido na primeira. A vida humana para ela tem a mesma duração do que para a gente uma vida de um hamster. É coisa muito rápida. Mas alguém que já viveu fora, ou que já foi de cidade em cidade por conta, sei lá, do trabalho dos pais ou alguma coisa assim, vai saber que, apesar de você às vezes passar muito pouco tempo em cada uma das cidades, às vezes você fez uma amizade ali, em um curto período de tempo, mas ela te marcou e você lembra dela até hoje. E isso aconteceu com a Frieren, e ela não entende isso. E é interessante que isso é uma coisa que até a própria mestre da Frieren já compreendia que ela teria dificuldade e previa que isso poderia acontecer. E ela também foi deixando ali os seus rastros para colaborar com a Frieren para que no futuro ela conseguisse superar essa mesma dificuldade que ela conseguia ver que aconteceria. E o outro detalhe que transforma a Frieren em uma obra diferente é, na minha opinião, um elemento que é tão presente que se transforma praticamente num personagem: o tempo. O tempo em Frieren, ele dilata e retrai à medida que a gente está acompanhando a perspectiva dela ou de outros personagens, ou até mesmo do que aquele tempo quer dizer para a jornada ou para a Frieren, ou em si para a história. A passagem do tempo nesse anime sempre transmite uma mensagem. Agora, se a gente deve alguma coisa também à parte visual, a gente tem que agradecer muito a Madhouse e também ao diretor Kenjiro Saito. Ele simplesmente foi o diretor de Bocchi the Rock, que na minha opinião foi o melhor anime do ano passado, simplesmente sensacional. Ele elevou muito o material original e assim ele também está fazendo com a sua visão de Sousou no Frieren. E não somente ele, porque a Madhouse também conseguiu trazer um cara simplesmente sensacional, Shinji Otsuka. O cara nada mais nada menos é do que um dos animadores do estúdio Ghibli, cara. E afinal de contas eu falei que um monte, mas Frieren é isso tudo? Bem, isso vai depender do que você espera de um anime. Se você espera um anime de ação com um ritmo frenético, então Frieren não vai ser o anime para você. Agora, se você quer ver uma história que reflete um pouco mais sobre tempo, sobre a mortalidade, sobre o amor e sobre realmente como seria uma vida de um elfo, Frieren talvez seja um anime que te surpreenda, porque ele traz dentro dos seus personagens uma humanidade que a gente se reconhece. Se Frieren vale a pena, pra mim ele valeu muito a pena. Se você curtiu o vídeo e quer que eu faça análise de algum outro anime, é só você deixar nos comentários aí que eu vou dar uma lida. E se eu conseguir responder para você a pergunta de Frieren é tudo isso,
Então não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que também já fez essa pergunta. Muito obrigado a todo mundo que está aqui até agora. Valeu, falou!